Olá, eu sou o professor Natan. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje falaremos sobre vírgula, que é um calcanhar de Aquiles para muita gente que usa a vírgula de uma maneira intuitiva. Eu acho que aqui tá bom, fica bonito, né? E na verdade, não necessariamente na língua a gente pode fazer isso porque fica bonito. Tudo tem forma e função e quando a gente domina esse tipo de mecanismo, nós conseguimos nos expressar muito melhor. É por isso que a gente aprende a língua, né? A sintaxe, por aí vai. A vírgula, a exemplo das outras pontuações, deixa eu tirar eu daqui, exerce três funções principais. Representar uma pausa ou mudança na entonação. Isso é importante. 2. Separar palavras ou orações que precisam de destaque. 3. Eliminar ambiguidades e esclarecer o conteúdo da frase. Eu diria que poderia entrar uma quarta, que é a separação de termos de função sintática semelhantes. E a gente vai ver isso ao longo da nossa aula de hoje. Quando se deve usar a vírgula? Primeiro, separar elementos com a mesma função sintática, que é o que eu falei, ou seja, substantivos do sujeito composto. No sujeito composto, eu tenho vários nomes que vão integrar esse sujeito. Então, eu preciso utilizar a vírgula para separá-los. Isso não é uma opção, eu tenho que fazer. Então, João, Márcio, Lucas e Luciano foram ao cinema juntos. Tranquilo. Outra forma, né, outra presença da vírgula é na enumeração e listas. Fui ao mercado, comprei pão, ovos, açúcar, leite. Aonde viajei nas férias? Holanda, Itália, França, Inglaterra. Então eu uso a vírgula para separar que são termos também de função sintática semelhante, como apresentado lá acima. E orações assindéticas. Que diabos é uma oração assindética? Assindética vem de síndeto, de conectivos. Às vezes, entre as orações, eu tenho conectivos, ou seja, conjunções. A forma dominante de expressão da nossa língua pressupõe que se utilize as conjunções entre uma oração e outra para uni-las, né? E essas conjunções, esses conectivos, a gente chama de síndeto. Quando eu não tenho esses conectivos, eu tenho uma oração que não tem síndeto, ela é assindética. Essas orações aqui são coordenadas assindéticas, porque elas utilizam a vírgula para suprimir o síndeto, que é o e. Imagina se eu dissesse Marcela chegou e Carlos saiu e Marcela voltou e ia ficar muito repetitivo. Então, para a economia linguística, que é uma das expressões que é usada para isso, por uma questão de coesão e coerência, de deixar o texto mais enxuto, a gente elimina essas repetições. Há casos em que isso é utilizado de maneira proposital, como em poesia, em música, mas não é esse o caso aqui. Bem, deixa eu chegar para cá. 2. Separação das orações intercaladas. Ou seja, eu tenho uma oração enorme, dentro dessa oração eu posso introduzir uma outra oração. A vírgula serve para não deixar o texto bagunçado. Então, o jogo de hoje, disse o treinador, é uma verdadeira decisão. Então, eu tenho a primeira expressão, o jogo de hoje é uma verdadeira decisão, disse o treinador. Quando eu intercalo isso, eu preciso separar entre vírgulas para eu identificar essa outra oração, senão fica muito confuso. A saída, pontuou o presidente,
é investir na base da educação. Então, a saída é investir na base da educação, apontou o presidente. Quando eu desloco essa oração, eu preciso fazer isso, entre vírgulas. Número 3, separar orações adjetivas explicativas. Quando eu não tenho as vírgulas, elas se tornam restritivas. Por isso é obrigatório eu colocar as orações explicativas entre vírgulas. Ok? Se você não fizer isso, muda a função sintática. Ela deixa de ser explicativa para ser restritiva. Como assim? Manuel, que trabalha com o pai, ligou ontem à noite. Quando eu coloco isso entre vírgulas, significa que eu estou explicando que este Manuel, este ser, trabalha com o pai. Se eu tiro as vírgulas, ele se agrega ao sujeito de uma maneira inquestionável. Eu não estou mais explicando, eu estou restringindo, não é qualquer Manuel. Manuel que trabalha com o pai ligou ontem à noite. Posso ter vários cidadãos chamados Manuel, mas é aquele que trabalha com o pai que ligou ontem à noite. Por isso, quando ele está entre vírgulas, eu estou explicando. Se eu tirar a vírgula, eu estou restringindo. Então, as orações adjetivas explicativas obrigatoriamente têm que vir entre vírgulas. Ok? Bom, separar expressões explicativas. A gente tem as orações, assim como a gente acabou de ver, mas eu tenho expressões que são explicativas. Isto é, ou seja, por exemplo, a meu ver, por isso, né? Essas expressões vão aparecer entre vírgulas. A Holanda, por exemplo, é um local onde a maioria da população fala inglês. Então, eu tenho o por exemplo entre vírgulas. O time não se preparou adequadamente, isto é, não estava se importando muito com o jogo. O isto é entre vírgulas, porque ele é uma expressão explicativa, ele introduz uma sentença explicativa e isso serve para chamar a atenção do leitor. Aqui eu tenho algumas outras funções, separar conjunções. Então, fui à festa, mas não o vi. Conjunções adversativas. Eu posso separar também conjunções conclusivas. Logo, por isso, cheguei e não vi nada. Por isso, fui embora. Contudo, as conjunções, quando as conjunções forem deslocadas na frase, devem ficar entre vírgulas. Tudo que for deslocado em uma frase precisa ficar entre vírgulas. Talvez nem tudo, mas a maioria das coisas, para você destacar. Ele sempre gostou de trabalhar lá. Nunca foi, porém, valorizado. Esse porém deveria ter ficado quando? Na frente do nunca. Mas como eu desloquei, quando eu desloco, ele aparece entre vírgulas. Bom, aqui temos uma forma de isolar elementos. Então, para isolar vocativo, isolar posto, datas, números e logradouros e marcar a zeugma. Esse nome é maravilhoso. Bom, primeiro, isolar o vocativo. Vocativo é um termo que se usa para chamar alguém. Carlos, pegue a caneta para mim. Cuidado para não confundir o vocativo com sujeito. Sujeito não se separa nunca, jamais, em hipótese alguma, por vírgula. Vocativo é outra coisa. Eu estou usando para chamar, não para dizer que aquela pessoa está praticando ação. Ok? Isolar um aposto. O que é um aposto? É uma expressão que explica ou que faz referência a uma outra expressão anterior. Mateus, o professor de química, me mandou um e-mail ontem. Eu estou explicando que Mateus é um professor de química. Quem é esse Mateus, né?
8. Isolar datas, números e números de logradouros. Logradouros são residências, ruas e tal. São Paulo, vírgula, 3 de janeiro de 1996. Rua dos Jacarandás, vírgula, 345. Muita gente erra isso aqui. E erra não só na hora de escrever, mas na hora de fazer alguma referência, tá? Então tomem cuidado com isso. E marcar zeugma. Zeugma é um ótimo nome para você colocar no seu infante, no seu filho, no seu animal de estimação. E a zeugma, ou o zeugma para algumas pessoas, nada mais é do que uma forma de elipse, outro nome maravilhoso, que é suprimir palavras que você já disse. Eu gosto de futebol, Maria de vôlei. Qual foi a palavra que eu suprimi? Gosto. Ao invés de eu dizer gosto o tempo todo, eu retiro essa palavra e coloco uma vírgula para marcar que ali houve uma elipse, uma zeugma nesse caso. A vírgula também é utilizada para separar as orações subordinadas adverbiais. Ele foi demitido porque nunca se dedicou muito ao trabalho. Esse porquê, ele introduz uma oração que dá uma ideia da causa, né, daquela demissão. Maria só vai viajar quando a casa ficar pronta. Então, uma oração subordinada adverbial temporal, porque dá a ideia de tempo, quando aquilo vai acontecer. No 11, separar as orações subordinadas adverbiais deslocadas. A mesma coisa, quando eu tenho qualquer expressão deslocada, é sempre interessante eu apresentar isso entre vírgulas. Quando o prazo for encerrado, ninguém mais poderá se inscrever. Como ficaria isso na forma canônica, como o pessoal gosta de chamar? Ninguém mais poderá se inscrever quando o prazo for encerrado. A oração principal muda de lugar. Quando isso acontece, a gente chama a atenção do leitor para as vírgulas. Bom, eu posso também separar os adjuntos adverbiais deslocados. Mais uma vez, termos deslocados sempre é bom vir entre vírgulas. Quem diria que aos poucos eles mudariam seus hábitos? Então, aos poucos é um adjunto adverbial deslocado. Separar termos que desejamos destacar. Aos pais, nada lhes foi solicitado. O salário, o patrão se recusava a pagá-lo. Isso também é uma forma de pleonasmo, porque eu ressalto isso e eu faço referência a ele depois. A pagá-lo. Pagá-lo o quê? O salário, que eu já tinha dito antes. Quando não usar a vírgula. Casos que não podem, de forma alguma, em hipótese alguma, de jeito maneira, jamais. Não separar o sujeito do predicado. Então, Lilian saiu de casa à meia-noite. Eu não posso dizer Lilian saiu de casa à meia-noite. Eu não posso separar isso aqui de jeito nenhum. Isso aqui não pode acontecer. O sujeito ele anda com o predicado unido. Jamais separa. E o mesmo vale para o predicado. O verbo ele não é separado do seu complemento. Eu posso deslocar isso e separar entre vírgulas, mas eu nunca posso separar ele diretamente do seu complemento. Como assim? João pediu a Maria que fosse visitá-lo. João pediu a Maria que fosse visitá-lo. Porque quem pede, pede alguma coisa a alguém. Isso é um complemento do verbo. Eu não posso separar assim. Eu posso separar orações, eu posso separar adjuntos adverbiais, termos acessórios. Eu entreguei o documento a ele. Eu entreguei o documento, mais uma vez aqui, um erro, a ele. Eu não posso separar isso entre vírgulas, porque a ele, né, é o receptor do meu verbo. Então, ele é o complemento do meu verbo, eu não posso retirar de forma alguma. Bom, é isso. Um abraço.